Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros Alves, da disciplina de Metodologia Científica do curso MBA Gestão de Instituições Públicas. Eu agora vou realizar a minha audiodescrição. Então vamos lá. Eu sou um homem aproximadamente 1,76 m de altura. Meus cabelos são castanhos escuros, assim como a cor dos meus olhos. Tonalidade de pele é branca. Eu estou vestindo uma camisa azul, uma calça jeans e um tênis azul. À minha esquerda eu tenho uma parede branca com as palavras em cor verde escrito EAD. E à minha direita tenho uma parede branca. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula, então, onde vamos trabalhar sobre ciência, senso comum e conhecimento. Vamos lá então? A ciência é como mágica comum, feito por acadêmicos. Então, pessoal, venha cá comigo para a gente pensar um pouco. A ciência, ela não é aquela instituição, aquela coisa que fica lá distante da nossa realidade. Ela, na verdade, ela é aquilo que você produz, aquele conhecimento que você, em sala de aula, que você, nas suas pesquisas, vai contribuir para produzir. Então, pense a respeito disso e quanto é importante para você esse processo de pesquisa e quanto isso vai ajudar você na sua profissão. Vamos para o próximo slide, então? A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. A ciência baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. O objetivo da ciência é explicar, descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e produzidos. Então, pessoal, a ciência, como a gente já falou no começo, ela não pode ser tratada como aquela coisa distante lá que é feita por cientistas, porque o cientista nada mais é do que um acadêmico, como você, como eu, que está lá produzindo conceitos, que está lá questionando e procurando descobrir novas coisas a respeito da nossa realidade. Só que a grande questão é que na ciência você precisa de uma sistematização, uma organização para que esse conhecimento ele seja considerado válido e ele seja considerado de forma científica, né? Ele precisa passar por um processo rigoroso na construção dessas pesquisas, ok? Então, a ciência, se a gente pudesse resumir, nós vamos observar nessa figura, tudo começa com uma observação, seja uma observação da realidade, seja um fenômeno, alguma coisa que acontece no dia a dia, na sua empresa. E a partir dessa observação irão surgir os questionamentos. Esses questionamentos vão fazer com que você automaticamente tente buscar as respostas e passe a elaborar então hipóteses. Né? O que seria ali aquelas hipóteses? É quando a gente pergunta, será que tal coisa funciona dessa forma? Será que se eu interferir nisso, vou ter resultado naquilo? E a partir disso a gente vai passar por um processo de experimentação. Essa experimentação ela pode ser de forma prática, realizando experimentos, como por exemplo a gente vê em laboratórios, pode ser através de intervenções, que pode ser feito na própria instituição, naquele próprio ambiente,
ou às vezes a experimentação pode acontecer até mesmo de forma teórica. A partir dessa experimentação, nós vamos chegar a determinadas conclusões e vão ser possíveis reportar resultados através dessa pesquisa que foi realizada. Ok até aqui? Próximo slide então. Vamos falar um pouco sobre as características da ciência. Primeiramente, a ciência precisa ser objetiva. A ciência é um conhecimento que pressupõe uma objetividade, ou seja, busca ser imparcial, com a mínima influência dos interesses pessoais, com linguagem clara, rigorosa e precisa para evitar ambiguidades. Então vamos lá. Quando a gente fala que a ciência precisa ser objetiva e que precisa se abrir mão dos gostos pessoais, das questões individuais, significa, não é que você não possa ter uma opinião, mas essa opinião ela precisa ser imparcial e ela precisa ser baseada em resultados, ela precisa ser baseada em fatos, ok? Então por isso que a ciência ela procura ser o mais imparcial possível. Vamos para o próximo. Ela precisa ser também verificável. Todas as teorias científicas são postas à prova. A teoria que não resiste à verificação, ela vai ser descartada. A verificação deve ser realizada pelo próprio cientista ou por qualquer pessoa e que também passa pelo julgamento da comunidade científica. Então vamos lá. A pesquisa vai gerar determinados resultados, esses resultados vão propor novas teorias e essas teorias elas podem ser verificáveis, elas podem ser questionáveis por qualquer pessoa dentro do processo científico. Se essa teoria não se demonstrar robusta o suficiente, ela pode ser substituída, né, e novas teorias que expliquem melhor aquele determinado fenômeno podem ser adotadas. Ok? Vamos para o próximo. Ela precisa ser também controlada. Todos os elementos da ciência devem ser controlados para possibilitar sua verificação e a reprodução. Ou seja, para que a ciência e aquele conhecimento científico tenha rigor, precisa haver um controle bastante rigoroso também na metodologia, nas informações, nos dados, em como você vai coletar, em como você vai tratar esses dados, em como você vai tratar essa informação. Elas não podem ser simplesmente jogadas de forma aleatória dentro de um processo de pesquisa científica. Vamos lá então, mais uma. E por fim, a ciência é um conhecimento baseado na lógica, ela não aceita contradições. Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer que ela é baseada na lógica? Que nós vamos abrir mão de superstições, de questões pessoais, de gostos, de preferências, né? Elas vão estar presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, porém, no momento em que nós estivermos utilizando de um trabalho, de uma pesquisa científica, estivermos fazendo ciência, construindo conhecimento para nossa intervenção, nós precisamos abrir mão de todas essas questões pessoais e precisamos trabalhar estritamente com a questão lógica para chegar às nossas conclusões. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Agora aqui, mais um conceito importante, o senso comum. O que vem a ser o senso comum, então? O senso comum é o saber comum. Diferente da ciência, não possui rigor ou comprovação. É baseado apenas na crença. Basta que uma pessoa ou grupo acredite, esse tipo de conhecimento pode ser tratado como se fosse um conhecimento verdadeiro. O senso comum, ele é um saber subjetivo. Ele varia de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. É baseado nas experiências cotidianas. Por isso também é chamado de saber empírico. Parte de uma observação superficial da realidade
buscando explicações que possam parecer razoáveis ou verossímeis. Então, nós precisamos ter a compreensão de diferenciar o que é o senso comum e o que é o conhecimento científico. E muitas vezes nós vamos ver, inclusive, o senso comum sendo tratado de uma forma pejorativa, no sentido de afirmações, no meio acadêmico, de mas isso é senso comum. Mas é porque, dentro do meio acadêmico, nós precisamos utilizar aquele conhecimento que é estabelecido, que é rigoroso. Agora, não significa que na sua vida, no seu dia a dia, o senso comum não vai fazer parte, né? Eu gosto de dar o exemplo de quando a gente vai cozinhar. Existe uma ciência por trás de você fazer um arroz, por exemplo. Mas você lida ali no seu dia a dia com o senso comum. Você não fica medindo quantas gramas exatamente de arroz, quantas moléculas de sal, quanto de água. Você apenas coloca o arroz, coloca a água, coloca no fogo e faz ele através de um conhecimento que foi passado pelo seu parente, pela sua mãe, ou que alguém te ensinou. E essas coisas não são necessariamente prejudiciais. O grande problema é que nós precisamos entender qual é o limite entre utilização do senso comum e em que momentos eles vão caber e o momento em que nós precisamos de conhecimento científico. Quando você tem uma doença, por exemplo, você vai precisar de um médico que vai utilizar o conhecimento científico para tratar essa doença. Você não vai ir no seu colega que não tem formação para ele te dizer qual remédio, qual tratamento, qual cirurgia você vai fazer. Então, isso tem que ficar claro na cabeça do pesquisador, daquela pessoa que está iniciando dentro do processo científico. Ok? Vamos lá então. Outro conceito importante nós compreendermos é a tecnologia. A tecnologia, então, ela é o conjunto de práticas e conhecimentos de um determinado campo teórico elaborado a partir de um ideal científico. Pode ser definido também como o estudo e o processo de métodos utilizados para a transformação e o domínio do meio. Então me acompanhe aqui agora. A tecnologia, ela vai ser um produto, um serviço, algo que vai ser incorporado, na nossa realidade, mas que foi construída e concebida a partir de um conhecimento científico prévio. Então, nós vamos ver isso na evolução que nós temos nos carros, nos celulares, nos computadores, questões que vão permeando o nosso dia a dia e que cada vez mais o conhecimento científico vai melhorando a qualidade, vai produzindo novos conhecimentos e esses conhecimentos vão sendo implementados na produção desses produtos ou na oferta desses serviços. E então, muitas vezes, o conhecimento ele ainda não tem aquela aplicabilidade, mas é possível que futuramente ele venha a ser implementado. Mas toda a construção tecnológica ela vai surgir a partir de um conhecimento que foi pré-estabelecido cientificamente anteriormente. Ok? E aqui nós vamos falar agora sobre os passos no processo científico. O primeiro passo, então, é uma observação rigorosa, mais ou menos como um detetive que está buscando pistas para tentar desvendar algum mistério. E observar também significam alguns passos, que nós vamos tratar agora. Primeiramente, observar cuidadosamente os fatos. Precisa ter uma observação prévia para que possa se analisar o que está acontecendo, que fatos são esses. Precisa ter uma compreensão inicial do que nós estamos querendo estudar. Já falamos sobre isso, mas convém reforçar que no momento da observação e no momento da elaboração, nós precisamos abrir mão das nossas opiniões pessoais. Tá? É muito difícil isso, porque nós somos humanos, nós temos todo um histórico prévio, temos opiniões sobre praticamente tudo, mas nós precisamos tentar ser o mais isento possível. Abandonar especulações e conhecimentos prévios
Isso aqui vai significar que mesmo que você já saiba sobre determinado fenômeno, você precisa fazer o papel de olhar para ele como se fosse a primeira vez, para não interferir nos resultados daquilo que você está buscando, porque pode ser que dessa vez os resultados saiam de uma forma diferente do que você estava acostumado. Abandonar crenças, preconceitos, expectativas e paixões. E isso é muito difícil, né, para qualquer ser humano, mas é fundamental que durante o processo científico, não só na etapa de observação, se abandone essas crenças e essas expectativas para que você não realize uma pesquisa pensando já no resultado que você quer. Você pesquisa, obtém os resultados e depois você confirma ou não aquelas hipóteses. Quando você confirma uma hipótese ou quando você não confirma, das duas formas você tem um resultado que é válido. Você não precisa fazer sempre um resultado que confirme aquilo que você está buscando comprovar. Formular as perguntas lógicas e propor então as hipóteses. É que a partir das perguntas nós elaboramos as hipóteses, que é uma espécie de suposição a partir do conhecimento que se tem, a partir do que foi pesquisado e o que se pode propor. Aqui nós vamos então para o segundo passo dentro da observação, que é a aferição experimental cuidadosa dos fatos. O que vai significar aferição? Nós precisamos saber se o que nós estamos nos propondo a medir, nos propondo a testar, está sendo realmente testado e medido. Então, quer seja, por exemplo, você vai fazer uma análise do tempo gasto para realizar determinada tarefa em uma empresa. Então, você precisa ter uma aferição desse mecanismo que você vai utilizar. Se você vai filmar, então tem que ser uma câmera que filme as tarefas da forma adequada. Se você vai cronometrar, tem que ser um cronômetro, um relógio que consiga te dar essa precisão, para que o resultado que você produza, de fato, corresponda à realidade, ok? Voltando aqui, então, os fatos, eles são checados ao longo do experimento com métodos e ferramentas apropriadas. Então, nós precisamos sempre utilizar ferramentas que nos permitam medir, testar, analisar aquilo que nós queremos saber. Você não pode fazer um questionário, por exemplo, perguntando sobre uma coisa, sendo que você quer descobrir conhecimento a respeito de outra. Então, você precisa direcionar o seu instrumental, as suas ferramentas, exatamente para aquilo que você quer descobrir. O objetivo é conferir a precisão das observações e dos fatos, demonstrando as suas relações. Por isso que a gente precisamos então medir com cautela, precisamos analisar com cautela, e nem sempre as medições são tão simples quanto marcar o tempo num cronômetro. Às vezes nós precisamos de pesquisas de mercado, precisamos analisar índices, questões econômicas, questões que vão nos demandar um tempo maior para produzir e elaborar esses indicadores, né, que nós estamos buscando para saber se algo dá resultado, se algo interfere naquilo que nós estamos pesquisando, ok? Vamos lá então. Uma pergunta, né, que fica então a respeito dessa não aferição, essa não identificação de quais instrumentos nós vamos utilizar. O resultado pode sair como não esperado e aí nós colocamos toda aquela construção, todo aquele conhecimento por água abaixo. A aferição experimental, ela requer que as observações sejam repetidas em diferentes situações e por diferentes observadores. Os resultados sejam vitoriosos sobre a ignorância e sem autoridade. E aqui não é uma questão pejorativa, mas a ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento a respeito daquele tema. As relações inequívocas sobre causa e efeito sejam demonstradas.
né? Não pode ser uma suposição, talvez se tiver mais disso tem menos daquilo. Não, ela tem que ser conclusiva e mostrar uma relação inequívoca. Os resultados deem uma confirmação clara e sem ambiguidades da verdade. Então, o que é ambíguo? É algo que pode ser isso, mas pode ser aquilo, né? Então, isso, de ter uma resposta ambígua, ela vai tirar o valor do seu trabalho. O resultado ele precisa ser um resultado que, de fato, construa um conceito, construa um conhecimento a respeito daquilo que foi pesquisado. Ok? Próximo aqui. E os resultados ofereçam uma validação verdadeira e isenta de ilusões. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá, então. O item 3, uma explicação cuidadosa. Discutir observações prévias contraditórias. Demonstrar relações entre as novas observações e as observações prévias. Explicar por que certa causa tem determinado efeito. Certificar-se que não há falhas em seus argumentos. Então vamos lá. Nós vamos buscar, dentro da literatura, dentro de outras pesquisas semelhantes que possam ter sido feitas, analisar quais foram as questões, quais foram as dificuldades, os problemas encontrados, possíveis falhas ou possíveis lacunas a serem preenchidas, e nós vamos procurar ajustar isso quando formos fazer a nossa pesquisa. E aí vamos também propor comparações, né? Vamos utilizar aquele conhecimento prévio, aquilo que já foi pesquisado em outro momento, para comparar com os resultados, as descobertas dentro da nossa pesquisa. Certo? Vamos lá, então. No item 4, então, uma generalização e uma previsão lógica. Quando um certo número de fatos verificados é descoberto, o cientista pode, então, prosseguir para a generalização ou a indução. Isso significa que você precisa de uma robustez, de uma quantidade grande de estudos, de fatos apontando para a mesma questão para você poder, então, depois generalizar esse conhecimento. Generalizar as observações também, já falamos sobre isso. Aceitar que os fatos demonstrados descrevem a realidade. Então, esses fatos eles não podem ser pontuais, eles precisam, né, aparecer, né, de uma forma grande número, uma grande quantidade de fatos semelhantes sendo encontrados, relações semelhantes sendo encontradas, para que nós possamos, então, garantir que ele está descrevendo de fato a realidade. Estabelecer leis e teorias válidas para situações semelhantes. E predizer a evolução e o futuro estado de forma dos fatos e suas relações. Então, quando nós falamos aqui sobre teorias, quando nós falamos sobre leis, quando nós falamos sobre fatos, nós estamos, então, procurando estabelecer questões que vão nos fazer previamente compreender determinadas situações. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, por exemplo, uma lei, a lei da gravidade. Nós não precisamos, a partir de determinado estudo que nós vamos fazer, refazer todos os passos para redescobrir a lei da gravidade, porque ela já está estabelecida. Quando se fala de generalizações, é porque ela já foi observada em inúmeras situações, com inúmeros tipos de objetos, em inúmeras regiões do planeta, inclusive fora dele, para poder estabelecer a gravidade como uma norma, como uma lei. Então, é disso que se trata. Se for um fenômeno observado, mas que ele ainda não tem necessariamente uma explicação, ele ainda não se enquadra necessariamente, se aplica para toda uma realidade, são necessários mais estudos, né, mais compreensão sobre o tema para que esse conhecimento possa, então, ser generalizado. Ok? Vamos, então, à visão da ciência, então. O conhecimento fornecido pela ciência distingue-se por um grau de certeza alto, desfrutando assim de uma posição privilegiada com relação aos demais tipos
de conhecimento, né? Um exemplo, o homem comum. O que isso quer dizer? Pode parecer até arrogante essa afirmação, mas o que está querendo se colocar aqui é que o conhecimento científico ele está acima de qualquer pessoa, no sentido de produção, no sentido de conhecimento mesmo, né? Não se trata de uma pessoa ter determinada autoridade ou ela ser muito experiente no assunto. Se trata de que o conhecimento científico ele pode ser produzido, por exemplo, por um cientista iniciante, inexperiente e ter uma grande descoberta. Essa descoberta ela tem um grau alto, né, em termos de confiabilidade, podendo inclusive ultrapassar a autoridade de um cientista experiente, porque essa nova descoberta colocou as proposições, as teorias desse grande cientista, colocou elas em xeque e pode ser, inclusive, deixadas de lado a partir desse novo conhecimento que surgiu, ok? Temos, então, teorias, métodos, técnicas e produtos que contam com aprovação geral quando considerados científicos. E quando eles vão ser considerados científicos? À medida que eles forem testados, eles forem aferidos, eles forem garantidos por uma robustez de conhecimento, por uma robustez técnica, que vai permitir, então, que esses métodos, essas técnicas sejam implementadas e adotadas a partir daí. Vamos lá? A ciência, ela começa por observação. As observações, elas são neutras. E aí nós temos a indução, que é são proposições gerais a partir de particulares, ou seja, você conhece pontualmente determinadas questões e elas vão passar a ser generalizadas à medida que aumenta o conhecimento. E nós vamos ter a dedução, que são proposições particulares a partir das gerais. Então nós temos aqui um quadro que simboliza um pouco isso que nós queremos mostrar para você. Nós vamos ter, por exemplo, os fatos adquiridos através da observação, e aí através de método indutivo, ou através da indução, nós vamos propor leis e teorias. E, pelo outro lado, nós vamos ter o processo contrário, que é o processo dedutivo, ou seja, a partir de leis e teorias que existam, nós vamos poder fazer previsões e explicações, né, para aquele determinado fenômeno, aquele determinado fato. E agora aqui um quadro onde eu quero propor para que vocês analisem e procurem responder aí no seu caderno, no seu computador, na sua casa. Observe o quadro e as seguintes sentenças. Então aqui, desse lado, nós temos a primeira afirmação. Os cães, gatos e macacos têm coração. É a afirmação 1. Afirmação 2. Cães, gatos e macacos são mamíferos. E aí chegamos à conclusão de que mamíferos têm coração. Aqui temos do outro lado uma afirmação 1. Todo mamífero tem um coração. Afirmação 2. Todos os cães são mamíferos. E a partir dessas afirmações temos a conclusão 2. Todos os cães têm coração. Então vamos lá. Ambos os caminhos levaram a conclusões. Você consegue identificar em qual foi adotado o método indutivo e em qual foi adotado o método dedutivo? Vou dar uns segundinhos para você pensar aí e já já a gente analisa a resposta para essa questão. Ok? Pensaram a respeito? Muito fácil, né? Aqui nós estamos fazendo afirmações que são afirmações particulares,
né? Ou seja, cães e gatos e macacos têm coração, cães, gatos e macacos são mamíferos. Então, a partir desse conhecimento particular, nós vamos generalizar o conhecimento, afirmando então que mamíferos têm coração. Portanto, nesse lado aqui, nós vamos ter o método indutivo. Consequentemente, desse lado nós temos afirmações gerais, né? Todo mamífero tem um coração, todos os cães são mamíferos, ou seja, nós temos já aqui leis estabelecidas, e de forma dedutiva concluímos então que todos os cães têm coração. Então nós vamos ter desse lado aqui o método dedutivo. Ok. Você achou fácil? Tranquilo? Bom, chegamos ao fim dessa nossa aula, então. Espero que vocês tenham gostado. Quero trazer mais uma frase aqui para você, que pesquisar é ver o que todo mundo vê, mas pensar o que ninguém tinha pensado antes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre metodologia da pesquisa científica. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso tenham dúvidas, vocês podem utilizar as ferramentas que vão estar no AVA para tirar as dúvidas, e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais. Educação à distância, mudando realidades.